8 sintomas de diabetes. O assunto de hoje é diabetes, que todo mundo sabe o que é ou já ouviu falar, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre como podemos descobrir se estamos nos tornando diabéticos e correr para o médico o quanto antes. Existem alguns sintomas que nos servem de aviso e no vídeo de hoje vamos abordar alguns deles. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comenta se você já descobriu o diagnóstico de diabetes, se sofre com algum desses sintomas ou está preocupado com esse tipo de situação. Agora vem comigo descobrir os principais sintomas do diabetes. O que é diabetes? Diabetes é uma doença metabólica endocrinológica que resulta no aumento do açúcar no sangue, no aumento da glicemia no sangue. Nós temos diversos motivos pelos quais isso pode acontecer, mas a questão toda é que o açúcar aumentado no sangue vai fazer mal para várias células do corpo, entre elas células de vaso, como o endotélio, células da retina, células dos rins, entre várias outras. Muito embora nós precisemos do açúcar, se ele ficar sobrando em excesso no sangue, portanto, ele é lesivo. De forma muito simplificada, nós temos diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Antigamente, a gente falava que o diabetes tipo 1 era da criança e o 2 do adulto, mas não é bem assim. O tipo 1 ele é um diabetes autoimune, em que a pessoa vai perder as células que produzem insulina. Insulina é justamente o hormônio que vai levar a glicose para dentro das células, tira a glicose do sangue e leva para dentro das células. Portanto, no diabetes tipo 1, nós temos uma doença autoimune com destruição dessas células e a pessoa para de produzir insulina. Como para de produzir insulina, o açúcar no sangue vai subir. Já no diabetes tipo 2, há diversos outros mecanismos fisiopatológicos, ou seja, diversos outros mecanismos que levam à doença. O que a gente sempre comenta que é muito importante é a resistência à insulina. Ou seja, numa primeira fase, a pessoa produz normalmente insulina, mas desenvolve uma resistência a ela. Então a quantidade de insulina que ela produz tem que ser aumentada e aumentada, aumentada, porque ela não vai funcionar tão bem quanto de uma pessoa sem diabetes tipo 2. É óbvio que no diabetes tipo 2 também, no longo prazo, você pode ter perda das células que produzem insulina, como se elas ficassem muito estressadas e sofressem apoptose, fossem destruídas. E a gente falava antigamente que o tipo 1 era o da criança porque ele é mais comum no jovem, mas 25% ou mais até dos diabetes tipo 1 são diagnosticados na vida adulta. Então, apenas o fato de ser diagnosticado na infância não quer dizer que seja diabetes tipo 1. Já o tipo 2, a gente também associa muito à obesidade, né, e ao indivíduo mais velho, mas é comum hoje em dia, encontrar diabetes tipo 2 em crianças, dada a epidemia de obesidade também que ocorre nessa faixa etária. Urinar com frequência. Por que esse sintoma acontece? Então, quando a glicemia no sangue sobe, nós começamos a perder açúcar na urina, porque o rim ele começa a ficar permeável ao açúcar, começa a passar açúcar do sangue para o espaço coletor onde sai a urina. Dessa forma, quando aumenta o açúcar na urina, vai arrastar junto consigo água por osmose. Então, a pessoa vai tender a desidratar, a perder glicose e água na urina. Esse mecanismo é um mecanismo insuficiente de normalizar a glicemia, mas ele vai fazer a pessoa ficar relativamente desidratada, vai urinar com muita frequência e vai, portanto, sentir sede, porque vai desidratar. Mas é óbvio também que se você bebe muito água, você vai fazer muito xixi. Então, a poliúria, que é o excesso de urinar do diabetes, ele é acompanhado de outros dois polis, como a gente chama. É a poliúria, polidípsia, ou seja, muita sede, e polifagia, ou seja, fome, porque você está perdendo nutriente e as células também não estão recebendo direito a glicose que elas deveriam, então você vai ter fome. Geralmente a pessoa emagrece, é um volume urinário muito exagerado. Existem diagnósticos diferenciais, como eu comentei, mas no caso da diabetes, você fazer uma glicemia capilar ou fazer um exame de sangue vai facilmente detectar a doença. Vontade exagerada de beber líquidos. Então, se você está urinando muito, seu corpo está perdendo água, o sangue está ficando mais concentrado e isso sinaliza para o cérebro que você deva beber água, porque estar desidratado é muito ruim para o nosso corpo. Então, secundariamente a essa desidratação que ocorre por perder glicose e água na urina, você vai ter muita sede. Perda de peso. Então, quando você
perde glicose, que estaria entrando na célula, mas fica circulando no sangue e sai na urina, você, portanto, vai estar perdendo calorias também. E seu corpo, como precisa de calorias, ele vai acabar extraindo de outros lugares. Aliás, numa situação extrema, e isso é muito comum quando se abre um quadro de diabetes tipo 1, você não tem nada de insulina, não entra glicose nenhuma para as células, você perde glicose na urina. E o que acontece? Alguns órgãos eles precisam de glicose para sobreviver. Se não tem insulina, não está entrando glicose nessas células, cérebro e coração principalmente. Nessa situação, nosso corpo tem um mecanismo secundário, uma opção B para obter energia para esses órgãos, que é formar corpos cetônicos. Só que os corpos cetônicos vão deixar o sangue mais ácido. Então, numa primeira descompensação de diabetes tipo 1, se não identificada e tratada precocemente, você pode ter a cetoacidose diabética, que é um quadro que é perigoso e tem um tratamento bem estabelecido que a maioria dos médicos tem que saber reconhecer. Dificuldade em respirar, respiração rápida ou falta de ar acompanhada de um hálito frutado. Esse hálito frutado é um hálito cetótico mesmo, que é muito parecido até com o hálito de alguém que fica muito tempo em jejum, justamente quando faz uma dieta cetogênica, por exemplo. Como eu já expliquei, se você não tem insulina, nenhuma insulina, porque se você tiver um tiquinho de insulina já, isso em geral não vai acontecer. Então, a cetoacidose diabética ela vai acontecer na primeira descompensação de um diabético tipo 1, em situações de glicotoxicidade extrema, ou seja, glicose muito alterada porque aconteceu alguma coisa, alguma medicação, ou em um paciente que deveria estar usando insulina, não está, ou que até está usando insulina, mas pega alguma outra doença e isso fica insuficiente. Nessa situação, o nosso corpo vai produzir aqueles corpos cetônicos, só que isso acidifica o sangue, deixa o sangue mais ácido. Um mecanismo que o nosso corpo tem para tentar não deixar o sangue acidificar, porque, pessoal, o sangue tem um pH entre 7,35 e 7,45. Se fugir muito desses extremos, a gente começa a ter consequências graves e abaixo de 7 começa até a ser quase incompatível com a vida. Então, o nosso corpo, para alcalinizar o sangue, o que ele vai fazer? Ele vai respirar muito rápido. Isso se chama taquipneia. Você vai respirar muito rápido para jogar fora muito CO2 e tirar um pouquinho de ácido do sangue, fazendo uma alcalose respiratória. Ou seja, essa descompensação que o diabetes gera vai ser danosa porque as células que precisam de glicose vão precisar acionar um mecanismo secundário, principalmente no fígado, para produzir outras substâncias que podem até servir de alimento para essas células, mas geram várias outras consequências e aí você tem uma cascata de coisas que precisa ser tratada nessa situação com insulina e internado, porque é uma situação que, se não tratada da forma certa, é grave. Problemas de visão. Eu vou separar aqui duas situações. A primeira situação são erros refracionais temporários. O que quer dizer isso? Às vezes, quando a glicemia da pessoa, quando o açúcar no sangue está muito alto, a pessoa pode ter visão turva, pode ter alguns sintomas visuais, mas que são corrigidos quando você normaliza a glicose no sangue. Isso pode acontecer em qualquer diabético ao longo do tratamento, caso não esteja sendo tratado adequadamente e o açúcar no sangue suba muito. Mas, depois de anos descompensado, o açúcar elevado no sangue, ao longo de anos, ele vai ser tóxico, ele gera estresse oxidativo e ele gera a formação de neovasos na retina, né? Isso pode afetar a visão e inclusive gerar perda de visão. É o que a gente chama de retinopatia diabética. E a retinopatia diabética pode ser não proliferativa, quando não tem neovasos, leve, moderada e grave, ou pode ser proliferativa. E além disso, pode dar um edema na mácula, que se chama edema macular. Todas essas situações têm tratamento com oftalmologista, que pode envolver laser, pode envolver injeção dentro do olho de algumas medicações, mas é importantíssimo sempre compensar bem o diabetes para não chegar a ter essa lesão e, mesmo já tendo essa lesão, compensar bem o diabetes para não piorá-la. Coceira nos genitais e disfunção erétil. Bom, coceira nos genitais é um pouco mais fácil. Na verdade, quando você tem diabetes descompensado, você pode ter várias infecções, sua imunidade fica prejudicada. E uma das infecções mais importantes é a candidíase genital. É o fungo cândida que prolifera na região genital. Então, é comum uma pessoa que tenha diabetes descompensado ter candidíase de repetição até,
coisa que não é tão comum em pessoas com a imunidade preservada. Já a disfunção erétil é um desfecho mais tardio do diabetes. Isso acontece através de uma coisa que se chama neuropatia do diabetes. Assim como a glicose afeta a visão, afeta os rins, por gerar estresse oxidativo e diversos tipos de lesão às células mesmo, ela vai afetar também outras células que são suscetíveis a esse dano, são os neurônios. E na região peniana a gente tem aferentes nervosos que são prejudicados e atrapalham o processo da ereção, gerando disfunção erétil. Além disso, desse mecanismo neurológico da disfunção erétil, da neuropatia periférica, você também tem um mecanismo vascular, porque o pênis, para ter ereção, ele precisa de uma vasculatura que leve o sangue aos corpos cavernosos. E no diabetes, você pode ter lesão do endotélio, da capinha de dentro dos vasos pequenos, e uma dessas regiões que pode ter alguma lesão, pode ter algum entupimento, é a região dos vasos do períneo e do pênis. Então você teria mais dificuldade de sangue chegar e mais dificuldade nessa sinalização nervosa da ereção. Infecções virais mais frequentes ou propensão a infecções virais. O paciente portador de diabetes tipo 2, ele tem que ser obrigatoriamente vacinado para diversas doenças, entre elas a influenza, por exemplo, que é viral. Quando você tem a glicose descompensada no sangue, a glicose aumentada no sangue, isso prejudica a ação de células de defesa. Isso vai tornar a pessoa relativamente imunodeprimida, ou seja, mais suscetível a infecções, principalmente fúngicas e bacterianas, mas também infecções virais. Além disso, a própria infecção por um vírus ou por uma bactéria gera uma inflamação no corpo. E a inflamação prejudica a ação da insulina. Então, a própria infecção também vai piorar o controle do diabetes com muita frequência. Tanto a infecção vai piorar o controle do diabetes, quanto eventuais medicações que você use em função da sua infecção, como principalmente corticoides, prednisona, metilprednisolona, entre outros. Tempo de cicatrização aumentado. A cicatrização, ela é feita muito em parte também usando células que fazem parte da nossa defesa, né? Então essa regeneração celular, a multiplicação celular, ela é prejudicada quando a gente tem a hiperglicemia, porque você tem um estresse oxidativo, aumento de produção de superóxido e de radicais livres que vão prejudicar o maquinário das células e dificultar essa cicatrização. Esse é um dos mecanismos através da glicotoxicidade. O outro é porque, como o diabetes descompensado cronicamente pode piorar a vascularização, a chegada do sangue na célula, isso também vai ser prejudicial para a cicatrização, porque as células não vão chegar lá para reconstruir o tecido. Você já conhecia todos esses sinais? Se você reparou que está com algum ou até mais deles, te indico procurar o quanto antes um médico endocrinologista. A diabetes é tratável, é controlável e hoje temos diversas opções de medicamentos, mas antes de qualquer coisa você precisa de ajuda de um especialista na questão. Eu te espero nos próximos vídeos com mais dicas sobre perda de peso, emagrecimento saudável e sustentável. Até mais!